Levante uma de suas mãos, diga: Pastor Donifan, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Minha gratidão, pastor Marcos, a paz do Senhor, igreja. Por vosso obséquio, vamos para a Bíblia Sagrada. O livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Aleluia. O Senhor está nesse lugar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que Ele está nesse lugar. Vou fazer igual o pastor Marco. Vou trocar os óculos. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 1. Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que eu estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de ambar que saía do meio do fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus rostos eram pés direitos, os seus pés eram direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor do cobre polido. Versículo 26, para não... Diz assim a palavra: e por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a um homem, na parte de cima sobre ele. Ore comigo. Espírito da graça, nós precisamos da Tua direção, da Tua unção, do Teu mover, da Tua vida, que o manifestar da Tua graça esteja nesse santuário, Senhor bendito, fazendo, Senhor, o nosso coração compungido, nosso entendimento, Senhor, aberto. Ilumina os olhos do entendimento deste Teu servo e de cada pessoa nesse santuário, e que seja neutralizado agora todo dardo inflamado do maligno, que esteja neutralizado toda a operação do mal, que toda potestade maligna, que todo principado, que todo dominador, que toda hoste da maldade seja neutralizado agora em nome de Jesus, que seja rechaçado no poder e autoridade do nome de Jesus. E nós dizemos, por favor, se assente. Aleluia. Irmãos, esse livro é um dos mais difíceis da Bíblia de se entender. No Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos Apocalipse. E eles caminham juntos, porque eles são livros proféticos, apocalípticos. E quando nós abrimos esse livro, nós podemos contemplar o seguinte: diz o texto, aqui no capítulo 1, e no versículo 1, que no 30º ano
no 4º mês, no 5º dia do mês, eu estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, e se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Agora, quando diz aqui, no 5º ano do rei, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Fazia 5 anos que ele tinha sido levado da terra dele, de Jerusalém, para a Babilônia. Daniel, 6 anos antes, fora levado, alguns dizem que provavelmente 6 anos antes, baseado no tempo, na primeira deportação, Daniel foi levado e passou-se 6 anos, ele foi levado. Primeiro levaram os príncipes e depois levaram outros. Ainda teve uma terceira, e dizem que até a 4ª. Mas veja que coisa interessante. Quando Ezequiel ele está ali, ele é de família sacerdotal, e ele está pensando na vida, porque era o aniversário dele. Ele estava fazendo 30 anos. Quando ele saiu da sua terra, ele tinha 25 anos. E agora ele estava entre os cativos. E é interessante notar que, paralelamente, temos o profeta Jeremias lá em Jerusalém. Nós temos Daniel no palácio e temos Ezequiel entre os cativos. E havia, naquele local ali, perto do rio Quebar, um lugar onde ficavam os cativos, onde ficou morando aquelas pessoas que eram deportadas, que vinham de outras nações, e os judeus ficaram ali, os hebreus ficaram ali. E Ezequiel, pastor Cláudio, ele estava exatamente ali naquele lugar. E como é normal, pelo menos acontece comigo, toda vez que eu aniversario, e hoje, inclusive, a gente começa a pensar na vida. Eu não sei vocês, mas comigo acontece isso. Nós começamos a pensar o que nós fazemos um levantamento, fazemos uma pesquisa interior e começamos a colocar nos nossos pensamentos em dias e ver o que nós fizemos, deixamos de fazer. Quanto tempo nos restam? Estou completando hoje 59 anos. Alguns não dizem idade não, mas comigo não tem problema não. 59 anos, irmãos. E imagina só, eu estou em terra estranha, assim como estava Ezequiel. E Ezequiel ele estava pensando, no dia do seu aniversário, que ele estaria começando o ministério sacerdotal, que era comum da cultura judaica, entre o sacerdócio arônico. Quando você completava 30 anos, você entrava no sacerdócio. E ele tinha se preparado para isso. Agora ele não tinha mais o templo de Jerusalém. Ele estava afastado, pastor Wilson, da sua terra, ele estava afastado da cidade santa, ele estava afastado do templo, onde ele estava acostumado a adorar, onde ele estava acostumado a cultuar, onde ele estava acostumado a levantar as mãos e via os sacerdotes servindo ao Senhor, mas agora ele não tinha mais nada disso. Ele perdeu tudo. E ele estava meditando na vida, quando ele foi meditar ali, às margens do rio Quebar. E as margens do rio, aquele rio, quer dizer exatamente distante. O nome do rio, a palavra Quebar quer dizer distante. Então ele estava ali, naquele rio, pensando, quem sabe orando, falando com Deus, falando com o Eterno, falando com Adonai, falando com Javé. Enquanto ele falava com o Deus de Israel, a Bíblia diz que aqui nesse texto, que no dia do seu 30º ano, e fazia 5 anos que ele estava fora da sua terra, então diz o texto que, veja, vamos repetir, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões. O que me chama a atenção aqui, irmãos? Ele estava no meio dos cativos, distante da sua terra, e quando ele estava às margens do rio Quebar,
ele está orando, ele está meditando, ele está falando com Deus. E enquanto ele está ao lado, às margens do rio, aquele rio também era conhecido como o canal do rei, porque aquele canal entrava pelo palácio e ali ia vitalizando o jardim real, e entrando as flores, florescia tudo que acontecia. Ele saía do Eufrates, e o Eufrates ele vem de onde? Lá do Éden. Então, quando ele começa ali, ao lado das margens do rio, ele está pensando nas coisas, e quando você está orando, meu irmão, se você estiver às margens do rio de Deus, o céu vai se abrir. Ele já tinha garantia, ser sacerdote. Não dá a entender que ele não queria nada com o negócio de profetismo, mas quando ele está à margem do rio Quebar, distante de casa, quando ele está às margens do rio, aquele rio que vinha, talvez, como diz, lá do Éden, porque vinha do Eufrates, o Eufrates que surge no Éden, que se divide em 4 braços. Então, entra agora aquele rio que vai para o palácio real. Quando ele está ali, o céu se abre e ele começa a ter visões de Deus. O ministério profético não tem a ver com sacerdócio. Não é uma chamada humana, é uma chamada divina. O sacerdócio era uma chamada humana, ou seja, nasceu na tribo de Levi, já está comprometido. Nasceu na tribo dos filhos de Arão, pode estar entre os sumos sacerdotes. Agora tem uma coisa, profetismo é só para quem Deus se revela. O profetismo não é para qualquer um. Eu vejo hoje dizendo, eu sou profeta, bate, roda, diz, eu sou profeta. Mas acontece que profeta, meu irmão, do tipo de Ezequiel, ele é um chamado diferente, porque quando Deus fala com ele no capítulo 3, ele diz, olha, você vai ser enviado. Tem Daniel no palácio, tem Jeremias lá em Jerusalém, mas tem uma coisa, você vai ficar entre os cativos, você vai ficar entre aqueles que são presos, você vai ficar entre aqueles que foram trazidos para essa terra distante, e esse povo tem um coração duro, e você vai falar para eles, e eles não vão ouvir. Já imaginou um ministério assim, irmãos? Já imaginou um ministério assim? Você pregar sabendo que as pessoas não vão ouvir? Você pregar para pessoas que não querem ouvir o Evangelho, você falar para as pessoas que não querem Deus, você falar para as pessoas que têm o nome de Deus, mas não querem nada com Deus, você falar para as pessoas que Deus é bom, e essas pessoas estarem com o coração endurecido, e não quererem nada com Deus, não querem a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus. Eles estavam com saudade da terra, e eles estavam pensando em casa, quando na verdade o cativeiro não tinha acabado ainda. E o que é que você faz quando você tem uma chamada dessa? Ezequiel era interessante, irmão, porque Deus ele tinha uma forma didática de pregar. Ele tinha uma forma didática, pastor Luciano. Ele tinha uma hora que ele pegou uma maquetezinha, formou uma miniatura de Jerusalém, aí ele ficou diante do povo, o pessoal passava, que negócio é esse? Outra hora ele está lá, se deita ao lado de uma panela, e ali ele bota fezes, coisa que o sacerdote, o povo judeu não aceitava. Ele deitou-se de lado e botou fezes, e começou a comida dele cozinhada com fezes. Deitado 1 ano. E ele profetizou 22 anos. O ministério de Ezequiel foi de 22 anos no profetismo. Mas Ezequiel, irmãos, a história de Ezequiel, ele está entre os cativos. Ele está profetizando para gente que não quer ouvir. Será que você se identifica com isso? Será que na sua casa, será que na sua família, será que na tua história tem alguém que você está falando, tem 1 ano, tem 2 anos, 3 anos, quem sabe você está pregando, você tem uma chamada para anunciar o Evangelho, proclamação, anunciar o Evangelho, chama-se querigma, proclamação, e você prega e ninguém se converte, você prega, ninguém quer ouvir, e você prega, parece que estão com o coração empedernido, você prega e as pessoas não ouvem. O que é que está acontecendo? Fique tranquilo, meu irmão, fique tranquilo, porque eu já passei por isso. Eu já contei aqui, pastor Marcos. Uma vez eu estava aqui no Ibadig, na época era IBC, aqui em cima do centro, era que é cristocêntrico. Eu estava ali e
estava questionando, porque eu já estava querendo desistir de pregar, porque eu estudava, eu orava, estudava a noite toda, está ali minha esposa de testemunha, eu orava, jejuava, às vezes 24 horas mais, ia pregar, e as pessoas não se convertiam. E tem um irmão conhecido, que não vou citar nome aqui, tinha um irmão conhecido que ele só tinha mensagem para 15 minutos, depois era pulo, roda aí, grito, e quando ele chamava, vinha 10, 20, quantas pessoas tivesse, ia. Eu comecei a fiquei preocupado. Eu tenho que me converter. Jesus, tem alguma coisa errada comigo. Jesus, tu tem que me falar comigo. Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Jesus, o Senhor tem que falar comigo, porque se o Senhor não falar comigo, eu vou desistir desse negócio de pregar a tua palavra. Aí eu estava saindo ali, pastor Marcos. Quando eu estou saindo para pegar o ônibus, atravessei ele para ver, aquele ponto de ônibus já tem ali, até hoje está ali. Quando eu atravessei, peguei, chegou na Praça do Cocotá, subiu um rapaz, pastor Rodrigues. Ele olhou para mim assim, e ele ficou inquieto, e ele olhou assim, vai me assaltar. Ou ele é aquele do outro lado. Fiquei preocupado. Naquela época, eu ainda treinava karatê, vou dar uma wasgueria aqui no meio do ônibus. E quando eu vi aquilo, irmãos, ele se aproximou e disse, você é crente, né? Já vi determinado, irmão. Eita, Jesus. Quando ele falou isso, eu sou, graças a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. É, rapaz. Encosta aqui, em pé aquele chamado famoso catamendigo. Quando ele começou e disse, vou contar o que Deus mandou falar para você. Pois não. Havia um evangelista que ele pregava, era esmerado, pregava e ninguém se convertia. Eu disse, ixi, Jesus, mas quando é que esse cara ouviu isso? E quando ele pregava, ninguém se convertia. Tinha outro que não era tão laborioso, mas quando ele pregava, todo mundo vinha à frente. E o evangelista ficou chateado. Disse, eu vou para casa e vou para casa hoje falar com Jesus, eu não quero mais negócio de evangelista, está aqui minha carteirinha, vou lá e vou devolver lá para o pastor, dizer que não é carteira de evangelista, que prega e ninguém se converte. E aí, quando ele chegou em casa, ele teve um sonho, cochilou, teve um sonho, e disse que ele estava procurando emprego, ninguém lhe dava nada, batendo de porta em porta, as empresas tudo fechadas para ele. Já 8 horas da manhã, ele bateu já estava para desistir, bateu numa empresa assim, numa porta, e alguém abriu, pois não, moço, eu queria trabalhar, o senhor não tem uma vaga? Tem não, o quadro está completo. Puxa, é porque eu estou desempregado, quero trabalhar. Vá fazer o seguinte, você quer trabalhar? Eu quero, então me acompanhe. Acompanhou, atravessou a fábrica todinha, chegou lá no terreno baldio, do outro lado, e ele disse, está vendo isso aqui? Tinha uma rocha grande, pastor, uma rocha grande, e ele pega essa marreta aí, começa a bater. Quando for lá para 11 horas, meio-dia, hora do almoço, estiver perto da hora do almoço, eu venho aí para saber como é que o senhor está. E ele arregaçou, começou a bater, começou a suar, o sol começou a subir, e aí ele batendo, e começou a murmurar, esse negócio não é para mim não, eu sou um trabalhador, e nenhuma plasquinha se quebra. E aí quando ele terminou, o patrão chegou, nem uma lasquinha tinha se quebrado. E o patrão, não dá para mim, não. Foi que houve, rapaz, desistiu? Não, patrão, é porque eu sou um trabalhador. Eu não estou questionando isso, não, rapaz. O que é que está acontecendo? Olha aqui, patrão, nem uma lasquinha na pedra sai para que eu mostre para o senhor que eu sou um trabalhador. Eu disse, meu amigo, vem cá. O senhor chega atrasado da minha empresa, eu digo que não tem nenhuma vaga, o senhor disse que precisa trabalhar. Eu trouxe o senhor aqui, o que foi que eu mandei o senhor fazer? O senhor mandou quebrar essa pedra. Não, eu não mandei você quebrar essa pedra. Eu mandei o senhor bater nessa pedra. O seu trabalho não é quebrar, o seu trabalho é bater. Foi isso que Jesus mandou contar para você. Puxou e desceu o ônibus. Nunca tinha visto antes e nunca vi depois mais. Aquele moço abriu meus olhos para entender que a chamada que Deus tem para mim e para você, você é obrigado a bater. Se a rocha vai quebrar, não é problema teu. Tem muita gente frustrada, tem muita gente decepcionada, tem muita gente querendo fazer fogo, pirotecnia, para levar as pessoas para fazer tal coisa no ministério, fazer isso, tem que fazer desse jeito para dar certo. Não, meu irmão, você tem que estar às margens do rio, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que se quebrantar, você tem que buscar a presença, porque quando você estiver às margens do rio, o canal que vai para o palácio,
riacho, tem água, e quando você estiver falando com Deus, o Espírito, o rio de Deus, ele vai fazer com que tenha visões do céu. O céu só se abre, meu irmão, para quem está à margem do rio orando. Se você ora, se você está à margem do rio, isso me lembra de Jesus. Jesus disse: a minha vontade é fazer a minha... João 4,34. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus, ele tinha uma comida. Qual era a comida? Fazer a vontade do Pai. Meu irmão, se você está fazendo a vontade do Pai, continue dependendo do Espírito. Continue na margem do rio de Deus. Porque o céu vai se abrir no momento que você não espera. O céu vai se abrir. E quando o céu se abrir, meu irmão, alguma coisa Deus vai te revelar. Agora, o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Ezequiel, o nome Ezequiel quer dizer, você já pensou para que quer dizer Ezequiel? Eu estava procurando o nome Ezequiel e achei. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. O Deus é minha fortaleza. Mas ele era filho de sacerdotes. Você se lembra qual é o nome do pai de... Você se lembra qual é o nome do pai? Buzi. E o que quer dizer Buzi? Filho do desprezo. Olha que coisa interessante. Evangelista que é... Filipe, o senhor que é pregador, detalhes importantes. Ele era sacerdote, filho de sacerdote, mas o nome do pai era filho do desprezo, ou meu desprezo. Quando alguém como Buzi é rejeitado pela nação, está no cativeiro, ou estava pelo menos lá num momento de rejeição, porque a criança judaica, quando nasce, hebreia quando nasce, é dado um nome que ou de algo que aconteceu, o caso de Benjamim, que a mãe colocou filho da minha dor, e o pai chegou e disse: não, vai ser filho da minha destra. Quando Esaú nasceu, era peludo, então botou o nome Esaú, que quer dizer peludo. Quando Jacó nasceu, qual é o nome de Jacó? O que quer dizer Jacó? Ninguém quer dizer? Pessoal que frequenta Ibadig sabe. Agarrador de calcanhar, porque quando ele nasceu agarrado ao calcanhar. Não é enganador, não. Isso aí é um pejorativo que o irmão botou no nome dele. Então, veja, queridos, quando ele nasceu, ele recebeu o nome filho do meu desprezo. Ou filho do desprezo. Já imaginou você, lá vai o filho do desprezo. Onde você vai passando, tem um rótulo em você, filho do desprezo. Você vai crescendo e você tem uma sina. Alguém apontou e marcou você. Alguém lá no passado disse que você não prestava. Alguém no passado, por algo que você fez a seu pai, a sua mãe, teve uma palavra de maldição, teve uma palavra de juízo. Alguém olhou para você e olha para você e diz: não gosto de você. Ou não fui com a cara desse moço. Não gostei desse pastor. Não gostei. E você quer exercer a chamada sacerdotal. Você acha, então, que tem uma chamada no ministerial, mas acontece que existe algo que está te amarrando, filho do desprezo. E quando nós olhamos para alguém, meu irmão, como Jesus, lá em Isaías 53, era desprezado, o mais indigno entre os homens. Olhando nós para ele, nada víamos que o reputasse como digno. Jesus também foi desprezado. Jesus também foi rejeitado. Jesus também foi humilhado. Jesus também esteve rejeitado na sua casa, no meio dos seus irmãos. Mas tem uma coisa, Jesus, ele se fortalecia no Espírito
Espírito. Jesus se fortalecia no rio de Deus. Jesus se fortalecia, se alimentava da palavra. Jesus se alimentava do Pai. Jesus se alimentava da vontade do Pai. E o que nós estamos fazendo? Meu irmão, nós temos que mudar essa sina em nossa vida. Você não presta, mas tem uma coisa: eu estou às margens do rio de Deus. Não há nada nele que possa olharmos para ele e ver aprazível. Ele é filho do desprezo. Mas tem uma coisa: ele está às margens do rio Quebar. Ele está ali no canal do rei. Ele está ali no canal do rei. Se você está no canal do rei, meu irmão, se você está bebendo a água do Espírito, fique tranquilo, o céu vai se abrir. O céu vai se abrir. E quando o céu se abrir, olha o que diz aqui, meu irmão. Veja o que diz aqui. Quando ele... Olha o que diz o texto. Versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel. Quando o céu se abre... E é lindo isso, né, irmãos? A palavra é gostosa, quando você vai lendo, vai vendo esses detalhes. É gostosa a palavra, porque quando você olha, quando o céu se abriu, ele começou a ter visões. Somente depois que o céu se abriu, e ele começou a ver o céu foi desvendado, Deus se revela, então é que veio a palavra. Tem gente que hoje nós somos muito imediatistas, irmãos. A pessoa aceita Jesus hoje, o pastor diz, olha, tem que ler a Bíblia toda. Mas a pessoa quer fazer o ibadig, porque ele precisa, pastor Wilson, ele quer crescer, ele quer ir ao diaconato, ele quer ir ao presbitério. E aí ele não lê a Bíblia, ele simplesmente já pega tudo pronto. Ele chega, não ora, não jejua, não se quebranta, ele já pega a Bíbliazinha de estudo, já está tudo anotadinho. E aí ele vem e ele dá pinote, engana todo mundo, engana o pastor. E aí um dia o pastor Marcos estava dizendo que quando estava na sala de aula dando aula, de repente no ibadig, perguntou para ela, conversando e tal, aí um disse, eu não li a Bíblia toda. Não, o que o senhor está fazendo aqui? E parou o curso ali, né? Então, irmãos, quem tem chamada é porque o céu se abriu. Não, você não entendeu. Chamada é para quem o céu se abre. Você quer ser boca de Deus? Esteja às margens do rio, o rio do palácio, o rio do rei, o canal do rei. Se você estiver às margens do canal do rei, meu irmão, e tiver em oração, tiver em contemplação, tiver em quebrantamento, vai chegar um momento que o céu vai se abrir e você vai ter visões do céu. E quando você tiver visões do céu, olha o que diz aqui. E quando ele, junto ao rio Quebar, diz aqui, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. E aqui, irmãos, vou abreviar. Aqui me chamou a atenção algo muito forte. Porque Ezequiel ficou preocupado, não maravilhado, ficou preocupado, ao mesmo tempo com aquela visão. Ele viu a glória do Senhor. No versículo 4 diz que a kavod de Deus começou. Ele começou a ver o vento, ele começou a ver relâmpago, começou a ver coisas. Ele percebeu, era a glória do Senhor se manifestando. Mas a glória não estava lá em Jerusalém. Como é que agora está aqui? Ele ficou espantado com aquilo. E ele ficou preocupado, porque ele sabia que Deus habitava lá em Jerusalém, na arca. E se Deus habita, se Javé habita na arca, como é que a glória está aqui se revelando nesse lugar? E ele pensa naquilo, ele fica sobressaltado. E ele começa a ver os querubins que, quando o Espírito movia para a direita, os querubins levavam o trono para a direita. Quando o Espírito movia para a esquerda, os querubins moviam aquele trono para a esquerda. Quando os querubins percebiam a direção do Espírito, ia naquela direção. E ele começou a ver. E no versículo 26, e por cima do firmamento, eis que estava por cima das suas cabeças, de quem? Dos querubins, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono, havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima, sobre ele. Você só vai encontrar isso agora lá em Apocalipse capítulo 1, no versículo 13.
quando João está na ilha de Patmos e ele tem uma revelação de Jesus Cristo ressuscitado. Quando ele olha e ele ouve a voz e o Senhor diz: eu sou a testemunha, eu sou o primeiro. Se você está sofrendo hoje, eu fui primeiro, eu sofri primeiro, eu vim primeiro, eu estou aqui hoje ressurrecto e glorificado. Mas tem uma coisa: eu sofri por você primeiro, eu morri primeiro. Então sofra calado, meu irmão, carregue a cruz. Você tem uma chamada ministerial, carregue a sua cruz. E aí eu encerro dizendo que quando nós olhamos para Paulo, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, olha que coisa interessante, no capítulo 12 de Coríntios, 2 Coríntios, olha o que diz o texto: estava Paulo orando, quando de repente ele foi falar sobre o espinho na carne. Quando ele está falando sobre o espinho na carne, ele diz aqui a partir do versículo 5, versículo 4: foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que vê em mim, ou em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que quer dizer Ezequiel? Esqueceram? Deus fortalece. Ezequiel, ele estava naquele momento precisando de força, mas o nome dele já estava dizendo: sou eu que te fortaleço. Paulo tinha um espinho na carne e estava, quem sabe, algum momento angustiado, sofrendo por causa do ministério, pessoas perseguindo, falando mal dele. Mas tem uma coisa: Deus nos fortalece. Paulo está falando com Deus: Deus, tira esse espinho da carne, Deus, tira esse mensageiro que veio para me esbofetear. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, entendendo isso, olha o que diz o texto, versículo 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou. Quando estou fraco, então sou. Quando você é fortalecido pelo Senhor, meu amigo, pode levantar quem levantar. Deus disse para Ezequiel: vão te levar preso, mas tem uma coisa: eu vou te deixar mudo, mas quando eu abrir a boca, tu vai falar. Há momentos que o Espírito Santo te cala, há momentos que o Espírito Santo abre a tua boca, mas só fale aquilo que o Espírito Santo mandar falar. Quem tem chamada não fala o que quer, quem tem chamada não faz o que quer. Quem vive para Deus não busca honras humanas, quem vive para Deus busca somente a glória do céu. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em 85 para cursar, pastor. Para cursar, 85. Vim cursar, fazer curso de especialização no Corpo de Fuzileiros Navais. Deixei minha noiva chorosa, vim embora, e todo dia era uma carta. No dia que eu chegava que não tinha uma carta, eu já começava a choramingar. Meu Deus, me sentia só. O que é que eu fazia? Ia dobrar os meus joelhos para orar, falar com Deus. O tempo passou, cumpriu aquele tempo. 8 meses depois voltei para casar. Casamos. 86, trouxe a Ana para cá. E aí começamos a... Uma coisa que eu sempre fiz, pastores,
falo isso com toda a sinceridade do meu coração. Eu sempre trabalhei pensando em ajudar a igreja de Jesus e ajudar os pastores. Trabalhei com o pastor Wilson em 2010. Quando voltei, era um pastor que incomodava, né, pastor? Era um pastor que incomodava, mas eu estava ali pensando em ajudar o pastor Wilson. Trabalhei com outros pastores, pensando sempre em ajudar. Nunca pedi, estou falando isso olhando nos olhos, nunca pedi cargo. Nunca pedi para me indicar o diaconato, o presbitério. Eu vi muitas vezes, eu trabalhava, mas quando chegava a equipe, ocupava os lugares. Um mês depois não tinha mais ninguém e eu continuava trabalhando. Ocupava de novo os cargos que as pessoas deixavam de lado. E eu me lembro, irmãos, que algumas dessas pessoas bypassavam. Eu olhava e eu aprendi a nunca esperar nada de ninguém. Eu não espero presente, minha esposa sabe disso. Não espero presente, não espero elogio, não espero que as pessoas me elogiem, digam que, olha que legal, você é uma benção. Eu não espero nada disso. A única coisa que eu trabalho, eu penso, é servir a Jesus, por amor a Jesus, para a glória de Jesus, para a glória do reino de Jesus. E o tempo passou. Quando foi em 1994, eu fui para Natal, passei 6 anos, nós voltamos para cá. E quando voltamos para cá, irmãos, eu cursei, fiz o curso de sargento, formação de sargento, 2001, estava no Ibadig de novo, porque onde eu chegava eu começava a fazer do zero o curso de teologia. Aí eu comecei a fazer curso de teologia, no Ibadig, já era Ibadig, e quando eu estava ali terminando o último ano, eu resolvi comprar uma casa em Itaboraí, no São Francisco 2. E eu estava indo, e quando eu estava me congregando com o pastor José Newton, e quando eu estava saindo, ele estava varrendo a porta, e eu estava no ponto de ônibus com a Ana. Aí ele, para onde é que vocês vão? Aí eu disse, estou indo comprar a nossa casa. Já fui profetizando, né, irmão? Aí, como assim? Aí fui lá, estou indo comprar a nossa casa, vamos abrir um trabalho, mas eu falei sem pensar nas consequências, irmãos. Talvez eu deveria ter ouvido a minha esposa, que ela disse, não fala nada, fique quieto, como sempre. E aí, irmãos, ele disse, é verdade, você vai me abandonar? Não, rapaz, eu vou abrir um trabalho lá e o irmão vai ser o pastor lá. Mas eu não sabia das consequências. Nós fomos, mas eu esqueci aquilo. Quando cheguei, entramos no São Francisco 2, condomínio São Francisco 2, estamos olhando e fomos vendo os terrenos que ia ser construído, as casas. Estava eu, o pastor Paulo de Moraes Oliveira, quando o Espírito Santo falou forte comigo, o solo é fértil. Aquela palavra mexeu muito comigo, irmãos. E quando mexeu tanto que eu me emocionei. E aí ele disse, foi que houve, irmão Donifan? Aí eu tentando me controlar, ele disse, Deus falou contigo? Foi. Eu contei para ele, você quer que eu fale com o pastor Eliseu para a gente abrir um trabalho aqui da DIG? E eu com os olhos cheios de lágrimas, quero. E ele começou a conversar com o pastor Eliseu. E um dia o pastor Eliseu, quem é que está lá? É o presbítero Donifan, era presbítero. Me chamou o pastor José Newton e disse, o presbítero Donifan está lá, ele vai dirigir o trabalho, o senhor vai ser o supervisor. E eu disse para ele, pastor, eu dei minha palavra para o senhor, que se o senhor quiser, eu só venho ser o pastor aqui. Não, eu estou aqui muito bem, e de repente eu vou. Vem, então eu vou preparar o povo para te receber. Fiquei ali 10 meses, preparando o povo para receber o pastor José Newton. Alugamos uma lojinha de 5 por 10. E naquele mesmo tempo, pastor, mandei separar 4 lotes, 15 por 34 cada um. Então era 30 por 68. O tempo passou, o pastor Eliseu foi lá, a DIG comprou 2 lotes da frente. E eu disse, pastor, e aí? Vamos perder o de trás? Você quer que eu faça o quê? Eu quero que o senhor, junto os obreiros, a gente se compromete, a gente compra o de trás, a gente paga, mas vai ter uma catedral aqui, a gente vai comprar isso aqui de lado, vamos construir o templo aqui na frente, e aqui atrás vamos fazer um grande instituto bíblico, um seminário, e vai vir gente de todo lugar. E diz, rapaz, tu está sonhando, tu parece José.
2006, irmãos, nós recebemos, preparei o ambiente, nunca imaginei que eu seria pastor daquela igreja. Nunca imaginei que eu voltaria para pastorear aquela igreja. Porque eu não preparei aquela igreja para eu ser o pastor, eu preparei para alguém assumir. Quando fui para Brasília, voltei, estava em 2009 lá em Serra, pastor. A gente estava lá em Serra, o senhor, pastor Donifan, ô pastor. E aí, o senhor volta para o Rio quando, tá lembrado? Aí eu disse, se tudo der certo, no próximo ano eu estou de volta. Volta lá para o Newton, pastor, minha esposa disse que só volta se for para a ilha. E eu ficamos aqui, irmão, 2010, 2011, assumi a Secretaria de Missões, 2011, assumi a congregação Monte Carmelo, ficamos quase 8 anos ali, 2019, do dia 2 de janeiro de 2019, assumi a congregação Nova Jerusalém, e eu confesso, pastor, foi um presente, vocês me presentearam com aquela congregação. Eu me senti honrado, agradecido, o povo me abraçou a mim e a Ana, nós nos sentimos agradecidos a Deus, presenteados, porque a congregação Nova Jerusalém para a gente foi um presente. E hoje, irmãos, em março, eu fui pregar nos 20 anos da congregação, da igreja ADAP, Assembleia de Deus em Aldeia da Prata. Quando, de repente, o pastor me fez uma proposta para eu assumir aquela igreja. Eu disse, pastor, não quero não, estou muito bem na ilha. E aí a minha esposa chegou e disse, irmã Ana, ore vocês. A Ana disse, vou dizer o que o pastor Marcos diz, para trás nem para dar impulso. Irmãos, 2 meses depois ele veio aqui, eu sugeri que ele convidasse o pastor Paulo de Moraes. E botou para concorrer eu e o pastor Paulo. Depois, quando chegou lá, tinha mais 2 pastores querendo concorrer. Final das contas, fomos lá, me chamaram lá, eu fui para uma reunião. Era uma eleição, toda a igreja votou. E meu nome saiu. E eu vim aqui conversar com o pastor não estava, conversei com o pastor Marcos. E eu estou, posso falar? E eu estou aqui para dizer para vocês que eu fui eleito o novo pastor presidente da Assembleia de Deus em Aldeia da Prata, Itaboraí. Pastor, tem uma coisa. Sim. Para trás para dar impulso, né? Mas você me recebe de volta aqui, não recebe? Ele já perguntou, eu falei, a porta está aberta. A hora que o senhor quiser, a ilha continua, a DIG continua sendo a sua igreja. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Eu vou convidar o pastor Donifan para estar aqui, a sua esposa, sua família, todos os irmãos. Nós vamos orar. Só está o senhor e a irmã. Então, mana, por favor, vem aqui, por gentileza. Nós vamos orar, meus irmãos, e nós combinamos exatamente isso. O pastor traria a palavra e ao final ele explicaria o motivo da sua ida para a Assembleia de Deus, Aldeia da Prata, fica ali em Itaboraí, é Manilha, um pouco antes de Itaboraí, Manilha, ali no final, bem pertinho, dá 30 minutos de carro, dá para chegar lá. E eles estarão ali, nós vamos orar. Eu vou pedir aos companheiros para a gente fazer, fica bonito, não é? Se a gente pudesse vir para cá e simbolicamente abraçá-lo. E o pastor, nosso querido pastor Eliseu, vai orar pelo pastor Donifan, pela irmã Ana, sua família. Mas eu gostaria de saber se a igreja quer deixar registrada aqui uma palavra de gratidão. O pastor Donifan tem feito um lindo trabalho para Deus aqui na DIG. Eu queria que você demonstrasse a sua gratidão, levantando as suas mãos, dizendo assim, querido casal, que o Senhor Deus possa recompensá-los por todo o trabalho, esforço e dedicação. Saibam, a ADIG continuará sendo a vossa igreja. A porta continua aberta em nome de Jesus. E por fim diga assim, que naquele lugar o Senhor possa fazer florescer o trabalho das suas mãos e que em cada instante o Espírito Santo esteja confirmando o trabalho dos irmãos. Aplauda o Senhor, vamos receber. 21 de janeiro,
Vocês vão acabar me ganhando desse jeito. 21 de janeiro será o culto de posse lá. Eu acho que seria muito bonito se a gente fizesse uma invasão santa naquele lugar. Não seria? Se você quiser... Cadê o irmão Cleverson, secretário? Dá um passo aqui. Você vai passar na secretaria... É um sábado à noite, né? Você passa na secretaria e fala: irmão, dia 21 eu quero ir a Itaboraí. Ele vai anotar o seu nome. Ah, pastor, eu vou deixar para o dia 20. Não funciona assim. Você tem que avisar antes para a gente ver a condução. Nós vamos, quem sabe o coral da Alfadigue não chega ali. Aí, igreja, eita glória, maravilha. Pastor Eliseu. Orar por ele. Sim, pastor. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu usas dos remidos, dos fiéis, dos crentes, Tu usas aquele que se coloca à Tua disposição. Agradecemos, meu Senhor, pela vida do Teu servo Dorivan, pelo que ele pôde fazer, Senhor, com essa sua força, com seu desejo, com as suas exigências, e que trouxe muitas bênçãos para a nossa DIG e para muitas vidas pessoalmente. Agora, Senhor, seja a Tua mão sobre ele, que ali, Senhor, o Teu servo agora é o executivo, e ele seja um instrumento nas mãos do Senhor, e aquela igreja possa experimentar um grande avivamento, Senhor, por meio da palavra, porque ele tem a palavra no coração, na mente, na boca, que ele seja um instrumento de Deus ali, para a honra e glória Tua, Senhor, em nome de Jesus, amém. Se Cristo comigo.